Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de meditação. Hoje estamos no dia de número 275. Hoje é o segundo dia do Novo Testamento. No dia de hoje vamos meditar os capítulos 2 e 3 do Evangelho de São Marcos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos para mais um dia de meditação. Hoje é o segundo dia que nós estamos meditando o Novo Testamento. No dia de hoje, meditaremos os capítulos 2 e 3 do Evangelho de São Marcos. Você pode utilizar a Bíblia que você preferir. Qualquer uma das Bíblias católicas pode ser utilizada. Confesso para vocês que tem algumas que eu tenho um pouco mais de afinidade, aquelas que o padre prefere. Gosto muito de usar a Bíblia de Jerusalém, foi essa que nós usamos no Antigo Testamento todo. Se alguém quiser fazer um estudo bíblico, uma boa nota de rodapé, eu sugiro a Bíblia do Peregrino. É uma Bíblia de capa verde. A Bíblia do Peregrino tem uma nota de rodapé muito longa, muito bem explicativa, é uma Bíblia muito espiritual. Me recordo quando eu estava no meu noviciado no ano de 2005, eu li a Bíblia pela primeira vez, a Bíblia toda, e aí eu usei a Bíblia da CNBB. Então eu tenho essa Bíblia ainda, e muitas destas passagens que o padre vai ler, o padre vai usar a Bíblia da CNBB, mas cada um pode usar a Bíblia que quiser. Então nós vamos fazer assim, você em casa vai ler a Bíblia, vai ler os capítulos correspondentes, você pode entrar no site do padre, lá nós temos o cronograma para todo mês. Então você vai ler os capítulos e aí depois você assiste o vídeo. Aqueles que preferirem, assiste primeiro o vídeo e depois lê a Bíblia. Aqui é um acompanhamento para que o católico possa ler a Sagrada Escritura. Se você puder, só se tiver algum problema muito grande, não fique apenas no vídeo, você precisa ler a Bíblia, O vídeo é apenas um complemento. O Evangelho de São Marcos ele é extremamente importante, porque foi o primeiro evangelho que foi escrito. Então, desde que Jesus ressuscitou lá pelo ano 33 até aproximadamente o ano 65, não tinha nenhum evangelho escrito sobre Jesus. E aí começaram a surgir alguns problemas. Quais eram esses problemas? As testemunhas que tinham convivido com Jesus já estavam falecendo, já estavam idosas. A igreja, as comunidades cristãs já estavam se espalhando pelo mundo, precisavam de um texto que servisse como referência daquilo que eles tinham visto, ouvido, daquilo que Jesus tinha feito. Era preciso registrar aquilo que tinha acontecido. E o primeiro que registrou, o primeiro que colocou de forma clara aquilo que Jesus tinha feito foi São Marcos. São Marcos, como que ele conheceu isso, se ele não era um dos 12? Ele conheceu São Paulo, que era muito próximo dos apóstolos, viveu um período com São Paulo, Atos dos Apóstolos mostra isso, mas principalmente ele foi um discípulo, possivelmente o secretário de São Pedro. Então, quando nós falamos do Evangelho de São Marcos, possivelmente nós estamos falando do Evangelho de São Pedro. E nesse período onde muitos diziam, se Jesus realmente é o Salvador, se Jesus é tão importante, por que Israel está sendo invadido? Por que nós continuamos tendo sofrimento? Será que realmente ele existiu? Então surgiram muitas questões, muitas indagações sobre a pessoa de Jesus. A pergunta principal são duas. A segunda vai começar ali em Marcos capítulo 8, versículo 30. A primeira pergunta
essencial do Evangelho, nós vamos voltar a essa pergunta muitas vezes até o 8º capítulo, quem é Jesus? Quem é Jesus? E aí esta resposta era dada logo no primeiro versículo por São Marcos. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. E olha que interessante, conforme a gente vai lendo, a gente vai meditando. O padre não disse ontem. Primeiro, quem disse quem é Jesus foi São Marcos. Quem é Jesus? É o Filho de Deus. Quem foi o segundo que disse quem é Jesus? O próprio Deus Pai. Se nós vamos ali para o momento do batismo de Jesus, tem uma voz do céu que diz assim: esse é o meu filho muito amado. Se ele é o filho muito amado de Deus, ele é o Filho de Deus. Então, a primeira pessoa que disse quem é Jesus foi o São Marcos, ali no primeiro versículo. O segundo testemunho de quem é Jesus, esse testemunho, ele vem ali no versículo 11, que é o testemunho do próprio Pai. E do céu veio uma voz: tu és o meu filho amado. Esse não é só o Filho de Deus, é o Filho amado. E aí depois vem, quem foi o terceiro que revelou quem é Jesus? Por incrível que pareça, o demônio. Até o demônio sabia quem era Jesus. No momento que aconteceu a cura na sinagoga, ali no versículo 24, nós encontramos o demônio diz: eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Então, no dia de ontem nós vimos esta questão: quem é Jesus? São Marcos diz: é o Filho de Deus. O Pai diz: é o Filho de Deus, é o meu Filho amado. E até o demônio diz: é o Santo de Deus. E aí nós vimos 3 tipos de cura que mostram como se fosse um contraposto daquilo que aconteceu na criação da humanidade. Possivelmente São Marcos não tinha essa intenção, mas é uma espiritualidade que está por trás que é muito bonita. Por que é muito bonita? Tudo começa com a serpente, o demônio. Através da tentação do demônio, o mal começa a entrar no mundo, e depois tem a queda da mulher, e aí tem a queda do homem. Então, o primeiro milagre, Jesus, ele deixa o demônio em silêncio. Um espírito imundo, ele é silenciado. E aí depois vem a cura da mulher, aquela que representa também a primeira mulher que representa a Eva. A cura da mulher, ela acontece através da cura da sogra de Pedro. E aí nós temos, por fim, um terceiro momento, que nós temos a cura do homem, talvez representando Adão. Essa cura do homem se dá através da cura do leproso. E Jesus, ele toca esse leproso. Por quê? Para mostrar que ele é capaz de realizar milagres e de não se contaminar com a lepra. Naquele período, quem era contaminado tinha que ficar um período longe da sociedade, um período de um dia. Então Jesus toca e ele não se contamina. Por quê? Porque ele é o próprio Deus. No dia de hoje, capítulos 2 e 3 também muito belíssimos, muito belos, capítulos muito importantes. Ontem nós vimos ali no começo o confronto de Jesus com o demônio. Agora nós vamos ver 5 sessões, 5 exemplos de confrontos que Jesus teve. Agora o confronto não é com o demônio, agora o confronto é com fariseus e saduceus, com os doutores da lei. Então, como que começa o capítulo 2? Na verdade, o capítulo 2 inteiro. Jesus está em confronto. Jesus aqui ele tem problemas, conflitos com os fariseus e os saduceus, os doutores da lei. E esse conflito vai até o capítulo 3, versículo 6. Então eu convido que você que tem a Bíblia, você pode colocar número 1, 2, 3, 4 e 5, os conflitos de Jesus. Capítulo 1, conflito com o demônio. E agora conflito com os judeus, as autoridades da época. Tudo isso para ele mostrar o quê? Mostrar que ele é o Filho de Deus. Nós vamos sempre lembrar isso. O Antigo Testamento diz, se alguém é o Filho de Deus, precisa provar, precisa ter as credenciais. Qual que é a credencial? Ele ensinar com autoridade e ele realizar milagres. Então nós vamos agora para a primeira sessão de conflito. É a cura do paralítico, capítulo 1, capítulo 2, versículos de 1 até 12. E aí, aquele homem paralítico, 4 amigos, pegam aquele homem, descem ele por cima do telhado, porque a casa estava cheia, e aí ele é apresentado diante de Jesus. Aqui acontece algo fantástico, sem exagero. Aqui nós estamos diante de um dos versículos mais bonitos da Sagrada Escritura, versículo 5. Quando Jesus encontrou esse paralítico, o que Jesus fez? Padre, Jesus o curou. Mas como que Jesus o chamou? Veja, Jesus disse, filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus chama aquele paralítico que era ignorado pela sociedade, que era excluído,
que não tinha espaço, que era alguém que era possivelmente um estorvo na vida de muitas pessoas. Ele é chamado por Jesus de filho. E aí o que Jesus faz? Jesus perdoa os pecados, porque quem pode perdoar os pecados é só Deus. Então ele começa a curar. Ele cura o paralítico, mas para ser filho de Deus ele não pode se curar, ele tem que também ensinar. Então ele cura e ele ensina. Ensina o quê? Que ele é capaz de realizar o perdão dos pecados. E aí como que é o conflito? Versículo 6. Estavam ali sentados alguns escribas que no seu coração pensavam: como pode ele falar deste modo? Está blasfemando, só Deus pode perdoar pecados. Então aqui tem o primeiro conflito. E aí nós vamos para o segundo texto. Cada pequeno texto nós chamamos de perícope. O segundo é a vocação de Levi, onde Jesus está à mesa com os pecadores, versículos de 13 até o versículo 17. Então, Jesus está à mesa com os pecadores e Jesus, ele chama um cobrador de impostos. Por que um cobrador de impostos era um pecador? Porque ele era alguém que tinha relacionamento com um grupo fora dos judeus. Ele tinha relacionamento com os romanos, um grupo de pessoas estrangeiras que exploravam os judeus. Então, só isso já fazia os cobradores de impostos pessoas malquistas pela sociedade. E aí Jesus dá um ensinamento muito claro. Qual que é o ensinamento muito claro? Que Deus veio para todos, que ele veio para todos, que para ele não tem exclusão de pessoas. E aí muitos vão dizer assim: é por isso que a igreja está atrasada, a igreja tem que aceitar a todos, tem que se abrir a todos. Mas Jesus sempre colocou uma condição. Qual que é essa condição? A conversão. A conversão. Jesus chama a todos. Qual que é a condição? A conversão. Qual que é esse conflito, padre? Onde que acontece o conflito? Vamos ali no versículo 16. Os escribas e os fariseus, vendo que ele comia com os pecadores e os publicanos, disseram aos discípulos de Jesus: por que ele come com os publicanos e os pecadores? Então, aqui tem o segundo conflito. Primeiro conflito, ali quando Jesus cura o paralítico. Segundo conflito, quando ele está se relacionando com pecadores que ele come na casa de São Mateus, que era conhecido como Levi. E aí vem Jesus e diz que ele, como todos os médicos, veio para os enfermos. Aqui foi o segundo conflito. E aí depois nós temos o terceiro conflito. Qual que é o terceiro conflito? É um momento de jejum ou a questão do jejum. Ainda no capítulo 2, versículos de 18 até o capítulo 22. E aí o que acontece que de repente, aqui novamente, olha, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram então perguntar a Jesus. Quem veio perguntar? Novamente, fariseus e escribas, doutores da lei. Então aqui nós já temos um terceiro conflito. Vieram perguntar assim: os discípulos de João jejuam. Pessoas mais ascéticas jejuam. Por que os teus discípulos não jejuam? Aqui tem algo, aqui Jesus ele começa, aí depois Jesus diz como que os noivos podem jejuar enquanto os esposos estão entre eles. O que Jesus faz? Jesus ele muda o foco do problema. Jesus ele não está questionando, não está avaliando a importância do jejum. O jejum é válido, o jejum é extremamente importante, o jejum é bom, mas imagina, em uma festa de casamento ele está mostrando: eu sou o Filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou o Salvador. E quando o Filho de Deus está no meio da humanidade, a humanidade não deve fazer jejum. A humanidade deve celebrar. A humanidade deve desfrutar. A humanidade deve festejar. O problema não é o jejum. O problema não é o jejum. É que naquele momento o jejum não era algo apropriado. Então Jesus ele muda ali a compreensão, não criticando o jejum, mas colocando o jejum no lugar certo. Quando que é o momento do jejum? Quando o Filho de Deus não estivesse entre eles. Então veja, primeiro conflito com o paralítico, na questão do paralítico. Segundo conflito, ali na refeição na casa de Mateus de Levi. Terceiro conflito, do jejum. E aí nós vamos para o quarto conflito. Eles estavam caminhando e de repente eles estão com fome e arrancam espigas no caminho. Vejam ali, versículo 24, é sempre bom a gente acompanhar com a Bíblia na nossa mão. Versículo 24. Os fariseus então disseram a Jesus, sempre perguntando com ironia, todas as vezes: olha, por que eles fazem no dia de sábado o que não é permitido? E aí
e questionam Jesus porque ele estava arrancando espiga no dia de sábado. E aí Jesus ele dá o exemplo de Davi, que permitiu que isso acontecesse, porque isso era para alimentar o ser humano. Mas aí Jesus ele dá a resposta de fato, e aqui merece a nossa atenção. Veja ali o versículo 27. O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Deste modo, o Filho de Deus é Senhor também do sábado. O Filho do homem é Senhor também do sábado. Padre, o que significa o Filho do homem? Se você consegue escrever aí um papel e uma caneta, consegue ir rápido na sua Bíblia, deixa marcado onde nós estamos, São Marcos capítulo 2, e você vai para Daniel capítulo 7, versículos de 13 a 14. Nós vamos entender o que significa essa expressão Filho do Homem. Deixei marcado aqui na minha Bíblia, e o padre aproveita e apresenta para vocês dois intercessores desta meditação, desse projeto bíblico nosso. Um é Santo Antônio. Então o padre tem aqui uma relíquia de Santo Antônio. Esse é um amigo aqui que vai nos acompanhar. Tenho aqui a relíquia de Santo Antônio que ajuda a marcar na Bíblia. E outro é Padre Pio. Outro é Padre Pio. Vocês vão ver aqui atrás também que tem uma relíquia do manto de Padre Pio. Então eu penso que o nosso estudo está em boas mãos. Padre Pio e Santo Antônio vão nos acompanhar. Então coloco a relíquia agora aqui, relíquia de segundo grau, não de primeiro, senão deveria estar exposta a uma igreja. Coloco em São Marcos e vou para a definição de Filho do Homem. Veja, Daniel 7, 13 a 14. É importante sabermos o que significa o Filho do Homem. Em imagens noturnas tive essa visão. Entre as nuvens do céu vinha alguém semelhante a um filho do homem. Chegou até perto do ancião. Foi levado à sua presença. Então, de onde veio o Filho do Homem? Das nuvens do céu. Veio alguém como Filho do Homem. Quem que vem das nuvens do céu? Quem sobe as nuvens do céu? Foi-lhe dada, que coisa linda, foi-lhe dada a soberania, a glória e a realeza. Todos os povos e nações, línguas hão de servir. Qual que é a única pessoa que é servida em todas as nações, lugares da terra? Todos os povos, nações e línguas hão de servir-lhe. Seu poder é um poder eterno, que nunca lhe será tirado, e sua realeza é real, que jamais será destruída. Estou falando sobre Jesus. Então, Daniel, ele fala do Filho do Homem, e aí Jesus ele se intitula o Filho do Homem, porque aquela profecia de Daniel, Jesus está falando que está dizendo sobre ele. Então, o estudo bíblico eu penso que é muito rico e merece atenção e merece anotações. Então esse foi o quarto conflito. O primeiro conflito, ali na cura do paralítico. Segundo, quando se alimentou com Levi. E aí depois o terceiro conflito, a questão do jejum, que o noivo está entre eles, não era a época de jejum. E agora o quarto foi da espiga. E aí o terceiro, ali no comecinho do capítulo 3, versículos de 1 a 6, quando Jesus realiza uma cura no dia de sábado. Jesus ele realiza uma cura no dia de sábado, e nós temos aqui novamente os fariseus questionando. Outra vez Jesus entrou na sinagoga e lá estava um homem com a mão seca. Eles observavam se o curaria num dia de sábado. Quem que era eles que observavam? Naturalmente são os fariseus que observavam para acusarem Jesus. E aí Jesus ele não nega possibilidade de cura, porque o homem está acima do sábado, e quem podia mudar a lei do sábado era apenas Deus. Então, Jesus, ele realizando aquele milagre que acontece em um local de oração, como a sinagoga, ele mostra novamente essas duas características que ele tem: capacidade de curar e de ensinar. Ele está em um local de oração, mas ele também realiza uma cura. Então, 5 tensões. E aí o que acontece depois disso? Depois disso, versículo 6, capítulo 3. Saindo dali, imediatamente os fariseus com os herodianos tomaram a decisão de eliminar Jesus. O que acontece aqui? Aqui acontece o cume da tensão. Aqui nós vemos a ruptura de Jesus com os fariseus, e aqui de fato eles tomam a decisão de matar Jesus. Capítulo 3, nós vamos ver ali do versículo 7 até o versículo 11, Jesus e as multidões, quando ali muito interessante também que
nós podemos ver no versículo 8, então sempre tem um contraposto. Os fariseus atacavam, os judeus, autoridades da lei, atacavam Jesus. A multidão seguia Jesus. Versículo 8. Também veio a ele muita gente da Judéia e de Jerusalém. E aí depois, novamente, versículo 11, dizem que Jesus é o Filho de Deus. Quem reconhece que Jesus é o Filho de Deus? Veja. E os espíritos impuros, ao vê-lo, caíram aos seus pés, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Olha o segredo messiânico. Mas ele os repreendia, proibindo que se manifestassem quem ele era. Quem é Jesus? O Filho de Deus. O próprio Deus revelou isso. Esse é o meu Filho amado. E agora, pela segunda vez, até o demônio, os espíritos impuros, percebem isso. Quem que faltava perceber? Os apóstolos, a multidão, as pessoas de fora, talvez os estrangeiros, pessoas de outras nacionalidades, romanos. Então nós vamos vendo o Evangelho de São Marcos caminhando para que todas as pessoas possam compreender quem é Jesus. O Evangelho vai nos provar que Jesus é o Filho de Deus. Capítulo 3, versículo 13, Jesus sobe a montanha, belíssimo. Aqui para mim é o coração do Evangelho, o coração aqui da missão de Jesus. Jesus subiu a montanha e chamou os que ele quis, e eles foram até ele. Quem que Jesus chama? O que ele quer. Onde que Jesus chamou? Na montanha. Para que ele os chamou? Ele constituiu então 12. Para quê? Para 3 coisas. Ficassem com ele, enviaram para proclamar a boa nova e o poder de expulsar os demônios. Os mesmos sinais que Jesus realizava, pregar e curar. Ele também confia os seus apóstolos para fazer isso. Mas a primeira coisa que um apóstolo deve fazer não é curar e ensinar, é ficar com ele. Então, nós vamos agora para o finalzinho. O padre vai omitir aqui esta parte dos versículos 20 até o versículo 30, que Jesus aqui ele é chamado de Beelzebu, é chamado de príncipe dos demônios. E nós vamos, nessa parte aqui eu gostaria de focar apenas em um momento. Família de Jesus, e depois nós temos os judeus aqui e pessoas novamente da sociedade que começam a acusar Jesus dele ser Beelzebu. Veja ali no versículo 22. Os escribas vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e expulsava os demônios pelo poder dos chefes da sinagoga. A família de Jesus, nós vemos daqui até o fim, nós vamos ver 2 coisas, 2 contrastes. A família de Jesus não entendia. A família de Jesus incompreendia. Nós temos a incompreensão da família e nós temos a perseguição, nós temos a hostilidade dos judeus, dos doutores da lei. Irmão e irmã, é muito conteúdo, são 2 capítulos, mas muito ricos. Nós vimos aqui um breve resumo desses 2 capítulos, 5 sessões de perseguição, de conflito de Jesus com os fariseus, de Jesus com os doutores da lei. Terminando esse conflito, aparece Jesus que chama os seus apóstolos para segui-lo. E aí depois nós vamos perceber que a sua família ainda não o compreende e os fariseus continuam totalmente hostis a ele. Amanhã, 3º dia do Novo Testamento, nós vamos meditar os capítulos 4 e 5. Amanhã nós vamos ver Jesus falando e Jesus agindo. Como que ele fala? Ele fala através de parábolas. Nós vamos ver 4 parábolas, 4 ensinamentos de Jesus e depois 4 ações que são extremamente importantes para nós conhecermos. Conhecermos quem? Ele, que é o Filho de Deus. Se inscreva no nosso canal, continue nos acompanhando. Muito obrigado por rezar e meditar a Sagrada Escritura. Vamos juntos até o fim, até 13 de dezembro, se Deus quiser, em Apocalipse 22. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.